Versículo 18 está escrito: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Declara comigo bem forte: Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Tiago, capítulo de número 4, nós leremos o versículo 4, 5, 6 e 7. Tiago 4, versículo 4, 5, 6 e 7 está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E você que pode, diga amém. Amém. Tome sua assento, por gentileza. Queridos, esta é a carta mais prática do Novo Testamento. Tiago, meu irmão de Jesus, escreve aos judeus convertidos que estavam dispersos por todo o Império Romano, mais especificamente aqueles que estavam na região da Babilônia. Tiago é motivado por alguns pontos a escrever esta carta àqueles irmãos. Em primeiro lugar, eles estavam passando por duras provações, e Tiago escreve essa carta para consolá-los a respeito das provações que eles estavam enfrentando. Pelas provações, eles estavam sendo tentados a pecar. Além das provações, eles estavam sendo humilhados pelos ricos daquela região, estavam sendo roubados por ele. Agora observe, cada um dos capítulos de Tiago tem um propósito definido para tratar com aqueles irmãos. No capítulo 1, a partir do versículo 21 ao 27, claramente nós percebemos que Tiago está trazendo a ideia para aquele povo, ou para aqueles irmãos, que eles não deveriam apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes, porque eles tinham a prática de ouvirem os pastores, os pregadores, mas não praticarem o que eles estavam sendo instruídos e ensinados. No capítulo 2, Tiago nos alerta a respeito da acepção de pessoas. Eles não deveriam tratar com favoritismo os ricos, desprezando os mais pobres. No capítulo de número 3 de Tiago, ele está combatendo a incoerência dos mestres que falavam e não praticavam, que ensinavam e não praticavam aquilo que eles ensinavam. E no capítulo 4, Tiago está combatendo o mundanismo que estava entrando no contexto daquela igreja. Mas é um ponto muito importante a considerarmos nessa carta, que está no capítulo 2. Tiago está combatendo uma falsa interpretação da doutrina da justificação pela fé ensinada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi muito enfático em todas as suas epístolas a respeito dessa doutrina, e que, no meu entendimento, é a doutrina central do cristianismo, que nós somos justificados e salvos não pelas obras que nós praticamos, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. As boas obras são resultado da salvação. Diga comigo, por gentileza: as boas obras são resultado da salvação. Eu explico.
Nós não andamos em santidade para sermos salvos. Somos salvos, por isso andamos em santidade. Quem pegou, diga amém. Eu não falo a verdade para ser abençoado, eu sou abençoado, logo eu falo a verdade. O que Tiago está transmitindo, na verdade, parece que há uma discordância entre a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Alguns teólogos declaram que eles divergem nos seus pensamentos e na sua teologia, mas eu não vejo divergência. É que Paulo está tratando do aspecto anterior à salvação. Creia e você será salvo. Isso está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se crermos com o coração, confessarmos com a boca que Jesus morreu por nós e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, nós seremos salvos. Atos dos Apóstolos 16:31. O carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, Paulo tratou com muita clareza a respeito da salvação. Observe o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Paulo declara que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios declara: nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Apesar de não sermos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Sua identidade, por gentileza, repita comigo: eu não sou salvo pelas obras, mas fui salvo para as obras. Esta visão transmitida por Tiago. Ele está declarando que se a nossa fé é genuína, invariavelmente ela vai resultar em boas obras. Não basta declararmos que somos salvos, as nossas boas obras precisam deixar claro que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Observe, é sobre isso que Tiago está tratando. Paulo, o aspecto anterior à salvação: creia e você será salvo. Tiago, o aspecto posterior à salvação: se a sua fé é genuína, ela vai resultar em boas obras. No capítulo 4, que é o capítulo central dessa festividade, a partir do versículo de número 7, nós temos uma revelação muito poderosa de Tiago e muito prática para nós. Tiago declara que nós devemos nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se nós analisarmos o contexto, Tiago está fazendo um alerta a não nutrirmos um relacionamento com o mundo. Ele declara que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. A palavra mundo aqui nesse capítulo é o termo grego cosmos, que se refere ao sistema mundano com seus valores, os seus princípios e a sua filosofia. Esse sistema é anti-Deus, e quando nutrimos relacionamento com o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Tiago declara com muita clareza que a amizade com o mundo, ou a amizade com esse sistema, ou ao misturarmos com esse sistema, nós estamos praticando uma espécie de adultério espiritual. Eu ouvi aqui nesta noite Romanos 12, 2, quando Paulo declarou: e não sede conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conselho de Paulo é que não nos devemos nos amoldar ao sistema mundano, não devemos nos encaixar no sistema mundano. Literalmente nós andamos na contramão do sistema do mundo. Nós estamos na terra, mas nós não somos dessa terra. Eu vou repetir para você pegar: nós estamos na terra, mas nós não somos dessa terra. Em breve o nosso Senhor nos buscará e nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. E se você faz parte desse povo, diga glória a Deus. Nós não nos conformamos com esse mundo. Portanto, se nós de fato somos salvos, se nós somos a habitação do Espírito Santo, nós não teremos dificuldades
em nos sujeitarmos à vontade de Deus. Agora observe, nós vemos no capítulo 2 que Abraão, ele é conhecido, ou ele é reconhecido como amigo de Deus, e é impossível sermos amigos de Deus e ao mesmo tempo sermos amigos do sistema mundano. Eu gostaria de falar um pouco sobre Abraão, de acordo com o que Tiago está tratando aqui no capítulo 2. Em Gênesis capítulo 11, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. Há uma revelação muito poderosa a respeito de Abraão. Eu quero, em poucas palavras e com bastante objetividade, te apresentar um outro lado da história de Abraão que talvez você ainda não tenha percebido. No capítulo 11 do Gênesis, no versículo de número 31, está escrito que Terá, o pai de Abraão, tomou seu filho e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Arão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Observe o que está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 31. O texto está declarando aqui no seu contexto que Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. Abraão se casou com Sarai, Naor se casou com Milca, mas o capítulo 11 não diz respeito à esposa de Arã, o irmão mais novo de Abraão. Mas o capítulo número 11, versículo 28, declara que Arã, o irmão de Abraão, ele morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Observe, Abraão nasceu e cresceu nessa cidade chamada Ur dos Caldeus, que aproximadamente 4.200 anos atrás era uma metrópole. Ali habitavam mais de 300.000 pessoas. A ideia que nós temos de que Deus tirou Abraão de uma terra próxima, de uma terra escassa, de uma terra desértica, para conduzi-lo a Canaã, uma terra próspera, não é uma ideia que nós conseguimos fundamentá-la biblicamente. Deus faz o contrário. Deus está tirando Abraão do crescente fértil. Quantos aqui se lembram das aulas de geografia e história que nós aprendemos sobre o crescente fértil? Se trata da Mesopotâmia, uma região muito próspera, uma região muito fértil, cercada por dois rios, o Tigres e o Eufrates. É por isso que se chama Mesopotâmia, a junção de duas palavras gregas, meso, entre, pótamos, rios. É desse contexto que Deus arranca Abraão para conduzi-lo a Canaã. Só que tem um detalhe muito importante, só quem gosta de Bíblia diga amém bem forte. No capítulo 12 do Gênesis, nós temos o registro do chamado de Deus para Abraão, mas Deus não chamou Abraão no capítulo 12. Ali nós temos apenas o registro desse chamado. Deus chamou Abraão no capítulo 11, entre o versículo 30 e o versículo 31. Por que eu estou dizendo isso? Porque do versículo 31 para trás, Abraão está na Mesopotâmia. Aonde Abraão está no versículo 31 para trás? Mesopotâmia. Do versículo 31 para frente, Abraão não está mais na Mesopotâmia. Ele está habitando em uma cidade chamada Arã. Agora, observe o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do versículo 2. No contexto da pregação de Estevão, ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Se Deus chamou Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, Deus só pode ter chamado no capítulo 11, do versículo 31 para trás, porque no versículo 31, Abraão já havia rompido com a terra do seu nascimento, exatamente porque quando Deus apareceu a ele, o Senhor disse: Abraão, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai. Eu sei que a festividade é de jovens, mas só quem é casado diga glória a Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer, coloque amor em minhas palavras. Depois que nós nos casamos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos primos tornam-se a nossa parentela. Embora consideremos pai e mãe como família, eu também considero, mas no sentido legal, depois que eu me casei com a irmã Beatriz, a Beatriz é minha família, eu sou a família da irmã Beatriz e os meus pais, parentes. E os pais da Beatriz, que são meu sogro e minha sogra, que eu considero como pai e mãe, legalmente eles são parentes. Observe que Deus está sendo claro e redundante para Abraão no chamado: Abraão, sai-te da tua terra, Ur
ó Deus, da tua parentela. Deus está falando dos pais, Deus está falando dos irmãos, Deus está falando dos primos. Mas para ficar claro, sai da casa do teu pai. O que Deus está requerendo de Abraão? Ainda que momentaneamente, uma ruptura, uma quebra de aliança, porque a parentela de Abraão era idólatra. Ele serviu a Deus mesopotâmico, conhecido como Sim, representante da lua naquele contexto. Eu vou repetir, isso é mais claro para você pegar. Antes de fazermos uma aliança com Deus, nós precisamos romper as alianças com o mundo. Eu vou repetir para você pegar. É impossível construir uma aliança com Deus sem rompermos com as alianças que nos distanciam do seu propósito. Se você crê nessa palavra, pega na mão de um cliente aí, diga para ele, diga para ela: a aliança com Deus se faz rompendo com as alianças que te afastam da sua presença. A aliança com Deus se faz rompendo alianças que te afastam do propósito dele. Não há como construir uma história com Deus sem rompermos com aquilo que nos distancia da sua presença e do seu propósito. Você está pegando? Diga bem. Deus está chamando Abraão para uma aliança, mas está causando uma ruptura em uma aliança. E essa aliança que está sendo rompida é com a sua parentela. Deus está sendo claro para Abraão: rompe com a sua parentela, rompe com os seus pais, ainda que momentaneamente. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos o chamado de Deus, Ele causará algumas rupturas em alguns dos nossos relacionamentos, para que não nos percamos e sejamos preparados para o seu propósito. Eu sei que eu estou pregando para alguém nessa noite, que algumas pessoas não te ligaram mais, não te mandaram mais mensagem, se afastaram de você, não falam mais com você. Deus me trouxe para dizer para alguém: eu estou rompendo algumas alianças, eu estou afastando algumas más influências, para que você não se perca. Sujeite-se à vontade de Deus. Entenda que tem coisa que é Deus quem está fazendo, existem rupturas que é Deus quem está causando, existem alianças que é Deus quem está quebrando, para que outra aliança seja firmada e estabelecida. Você está ouvindo a voz de Deus? Diga bem. Glória a Deus. Mas o que Abraão fez? Pergunte o que, pastor Lucas? Eu disse que Deus chamou Abraão aqui no capítulo 11. Ficou claro? Diga bem. Amém. Olha o versículo 31 do capítulo 11. Depois que Deus apareceu a Abraão, olha o texto: e tomou Terá Abraão. Deus chamou Terá ou Abraão? Abraão. Mas quem foi que tomou a iniciativa de sair da terra? Terá. Terá tomou Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, o órfão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para irem à terra de Canaã. Eles estão indo para Canaã. O alvo estabelecido para Abraão é Canaã. O que Deus preparou para Abraão é Canaã. Mas olha o texto: e vieram até Arã e habitaram ali. Entre Ur dos Caldeus e Canaã, que era o propósito de Deus, havia uma cidade chamada Arã. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas essa cidade onde Abraão está parado, paralisado, bloqueado, leva o mesmo nome do seu irmão Arã, que morreu lá no capítulo 11, versículo 28. Possivelmente essa cidade foi colonizada pelo pai de Abraão e foi batizada de Arã, em homenagem ao seu filho morto. Abraão está bloqueado nessa cidade por pelo menos dois motivos. Quantos motivos? Dois. Primeiro, por causa do passado. A terra fazia menção do seu irmão que havia morrido na Mesopotâmia. O passado de Abraão paralisou o seu presente. Receba essa palavra da parte de Deus: não permita que o seu passado paralise o seu presente. Não permita que os traumas do passado te impeçam de prosseguir para o alvo que Deus estabeleceu para você. O que passou, passou, ficou para trás. Em Cristo nós temos uma nova vida, uma nova história. A Bíblia diz que os nossos pecados foram perdoados. Só quem foi perdoado, diga amém. Nós fomos perdoados e o nosso pecado sepultado. Se nem Deus leve em consideração o meu passado, porque eu o trarei para o presente. Tem muita gente preso, bloqueada no presente, porque não consegue romper com o
passado, porque não consegue romper com aquilo que já se passou. Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém: não permita que o passado te paralise, não permita que os escorregões do passado te impeçam de prosseguir. O que Deus tem para você é de agora para frente, é da sua conversão para frente. Uma nova história Deus planejou para você. E se você crê, diga alguma coisa nessa noite. Segundo, esta terra estava em pleno desenvolvimento nesse período. Algumas imagens de escultura, estou falando de arqueologia, que foram encontradas em Harã, são as mesmas imagens que eram cultuadas em Ur dos Caldeus da Mesopotâmia. O deus mesopotâmio, sim, representante da lua, ratificando a ideia de que o pai de Abraão lá na Mesopotâmia fabricava, vendia e lucrava com a venda dessas imagens. E ele continuou fabricando, vendendo e lucrando na cidade de Harã. Portanto, aquela terra tornou-se produtiva, rentável financeiramente e lucrativa para a parentela de Abraão e posteriormente para Abraão. A terra é produtiva, mas distanciou Abraão do propósito. A terra é lucrativa, mas afastou Abraão do centro da vontade de Deus. Deus nunca vai te preparar uma oportunidade, um relacionamento, uma amizade que vai te afastar da sua presença e do seu propósito. Tudo que é de Deus vai te manter e te aproximar. Não é meu costume, não estou querendo ser chato, mas eu preciso fazer isso. Pegue na mão de um jovem aí, diga para ele, diga para ela: se é de Deus, vai te aproximar da presença dele. Diga para ele, diga para ela: se a amizade de Deus, vai te aproximar da oração. Se o relacionamento é de Deus, vai te levar para mais próximo da presença. Olha aqui para o pregador: se é de Deus, não te afasta. Você está ouvindo a voz de Deus? Diga amém. Nós somos pentecostais, nós cremos na ação do Espírito Santo, nós cremos que Deus usa pessoas com os dons de curar. Como eu creio nisso? Nós cremos que Deus usa profetas. Quem acredita, diga amém. Mas nós não precisamos que profetas se levantem para nos revelar o que é óbvio. Nós não precisamos que um anjo desça para nos mostrar aquilo que é claro. Se é de Deus, vai me aproximar da sua presença. Eu sei que tem gente que está orando, pedindo a Deus resposta, sinal. Deus está dando resposta hoje pela palavra. Se é de Deus, vai te aproximar, mas se não é de Deus, vai te afastar. Eu não quero constranger ninguém, não preciso me responder, mas os relacionamentos que você está construindo estão te aproximando ou estão te afastando da presença? As oportunidades que você tem agarrado estão te afastando ou te aproximando do propósito? Repita: você não precisa que um profeta diga: assim diz o Senhor. É muito claro, é só olharmos a nossa volta. Se os relacionamentos, se as amizades, se as oportunidades que estamos nutrindo estão nos aproximando da oração, estão nos aproximando da palavra. Nós não podemos estabelecer amizade com o sistema mundano, porque automaticamente estabeleceremos inimizade contra o próprio Deus. Isso é um perigo tremendo. Pergunte por quê? Porque muitos são chamados e poucos são. Eu quero falar agora com escolhidos. Amém? Escolhidos. Porque durante muito tempo eu fui um crítico da seguinte frase: quem não vem pelo amor, vem pela... Como eu fui crítico dessa frase? Hoje eu compreendo que essa frase não serve para chamado. Chamado vem, vai, faz se quiser, volta, faz quando quer. Esse é o chamado. Escolhido não. Escolhido não tem escolha, irmão. Posso falar? Nem para desviar escolhido presta. Escolhido. Estou falando de escolhido. Alguém que recebeu promessas incondicionais. Já viu a irmã do corpo falando? Se não vem pelo amor, vem pela dor, vem sem perna, vem sem braço, vem na cadeira de roda, mas vem, porque é escolhido. Não serve para chamado. Só quem gosta de vida, diga glória a Deus. Vamos para a Bíblia. Abraão está bloqueado em Harã. Ele é escolhido. Ele recebeu 7 promessas incondicionais. Gênesis 12, versículo 2 e versículo 3. 7 promessas incondicionais. Com muita clareza e objetividade, deixa eu esclarecer para você o que Deus está prometendo a Abraão. Gênesis 12, 2. A primeira promessa: Abraão, eu
te farei uma grande nação. Abraão é velho em idade, Sarai é estéril, não pode gerar. Mas Deus está prometendo que Abraão vai ser pai de uma grande nação. Quando Deus olha para Abraão, a visão de Deus não se limita à esterilidade momentânea de Sarai. Deus conhece o fim das coisas antes do início delas. O teu momento não limita o poder de Deus em cumprir a sua promessa. O teu momento, a tua esterilidade, a tua incapacidade não limita o poder de Deus em estabelecer os teus propósitos. Deus não vê como eu vejo. Abraão te farei uma grande nação. Diga bem forte comigo: te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Daqui a pouco eu explico no final da mensagem. Deus disse para Abraão que o abençoaria e faria dele uma. Deus está dizendo: eu não vou te dar só bênção, eu vou fazer de ti uma bênção ambulante. Porque é muito raso se contentar em receber apenas bênçãos. Eu vou fazer de ti uma bênção. Uma bênção. Só é bênção quem se sujeita à vontade de Deus. Só é bênção quem entende que é escolhido. Só é bênção quem entende que não se governa. Abraão, eu abençoo os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas são as 7 promessas incondicionais. É escolhido, irmão, não tem jeito. E o que Deus faz para resolver esse problema? Porque Abraão está bloqueado em Harã. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3. Deus apareceu a Abraão e disse: sai-te da tua terra e da tua parentela, e dirige-te para a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Está provado mais uma vez que Deus chamou Abraão no capítulo 11, e depois que Deus apareceu a ele estabeleceu morada em Harã, lá no versículo 31 do capítulo 11. Olha o texto, Atos 7, 4. E dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe. Diga bem forte comigo: Deus trouxe Abraão. Josué capítulo 24, versículo 2, está escrito: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão. Diga comigo: Deus tomou. Você observou que Lucas disse que Deus trouxe, e Josué disse que Deus tomou. Eu gosto de observar esses detalhes na Bíblia. Eu sempre digo, tá? Abro aspas, isso aqui é o que eu digo: não leia a Bíblia, examine as Escrituras, porque quem lê não observa os detalhes, e as revelações estão por trás das letras. As revelações estão nos detalhes. Olha o texto: Deus trouxe, Deus tomou. Vamos lá? Deus trouxe, Deus tomou. Está claro, irmãos, os 2 textos, que não foi Abraão que disse: romperei com Harã. Foi Deus que arrancou Abraão de Harã. Não foi Abraão que disse, não foi Abraão que saiu de Harã por livre e espontânea vontade dele. Abraão saiu de Harã por livre e espontânea vontade do Deus que é soberano sobre Abraão. Deus arrancou Abraão da terra, porque Abraão é escolhido, e escolhido não tem escolha. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo declarou: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Coloca a mão no peito e declara bem forte comigo: eu não me pertenço, eu não sou de mim mesmo, porque fui comprado por Jesus. Olha aqui para o pregador: as Escrituras declaram que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com real, com euro, com dólar, mas nós fomos comprados com precioso sangue de Jesus. Nós não nos governamos mais. Versículo 20: vocês foram comprados por bom preço. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você precisa declarar o que Paulo declarou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu não frequento os ambientes que eu gostaria de frequentar, eu não me visto como eu gostaria de me vestir, não me relaciono com o que eu gostaria de me relacionar. Por quê? Porque eu tenho dono. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Observe a ideia que Paulo está nos transmitindo. Nós somos comprados. Se nós somos comprados, nós éramos mercadoria.
Sim ou não? Olha para mim, coloca a mão em minhas palavras, não se assuste. Esse é o termo grego que Paulo usa nas suas epístolas. O termo grego doulos, que foi traduzido como servo. Só que o termo grego doulos, traduzido corretamente, é literalmente escravo. Só que na hora de traduzir para o português, colocaram aqui uma palavrinha, servo, substituído por escravo. Trata-se de um eufemismo. Estão suavizando o termo. Mas o termo bíblico correto original é escravo. Nós éramos escravos do pecado e do diabo. Cristo nos comprou de volta para Deus. E agora eu sou escravo de Cristo, ao mesmo tempo livre para servir e para adorá-lo. Me responda: escravo come o que quer? Se veste como quer? Dorme quando quer? Frequenta os ambientes que quer? Se de fato eu fui comprado, eu preciso entender: eu sou escravo, ao mesmo tempo livre. E se eu sou escravo de Cristo, não faço o que quero, não me relaciono com quem quero. O escravo é totalmente sujeito à vontade do seu Senhor. Você está pegando? Diga glória a Deus. A outra ideia que Paulo transmite no Novo Testamento é que nós fomos sepultados com Cristo. Quando? Só quem foi batizado levanta a mão. Quando você entrou nas águas, você estava declarando: estou morrendo com Cristo. Quando você foi mergulhado, você estava declarando para o mundo espiritual: fui sepultado com Cristo. Quando você saiu das águas, você estava declarando: morreu o velho homem, nasceu uma nova. Você já viu um caixão morto dentro de um caixão, andando por aí sozinho? Ele sempre é carregado por no mínimo 4 pessoas, sim ou não? Se você morreu para você mesmo, você não anda por aí como você quer e nem aonde você gostaria de andar. Você é governado, direcionado, carregado pelo Espírito Santo de Deus. Posso falar, sim ou não? Se eu faço o que quero, me relaciono com quem quero, me visto como quero, faço o que quero e não me sujeito à vontade de Deus, eu estou mais vivo do que nunca. Nunca morri para mim mesmo. Porque quem morreu entende: morto não anda por aí sozinho, ele é carregado. Sabe o morto levantar no meio do velório e dizer: minha opinião, eu acho, meu ponto de vista? Você já viu isso? Morto em Cristo não tem opinião, não tem ponto de vista. Está escrito, está escrito. A Bíblia diz que eu posso, a Bíblia diz que eu não posso. Eu sou o que ela diz que eu sou, porque esta é a minha regra de fé e prática. Eu morri por mim mesmo. Eu tenho um livro que me direciona, e esse livro é sagrado, é a palavra de Deus. Se você quer, diga amém. Amém. Fomos comprados, e isso é ser escravo, é estar totalmente sujeito à vontade de Deus. Agora observe: quando tira Abraão de Arã, Deus o conduz à terra que Deus havia prometido a ele. Observe, eu estou te transmitindo 2 visões sobre Abraão. Primeiro, ele não se sujeitou imediatamente. Por quê? Deus disse: sai da terra da parentela. O que ele fez? Saiu da terra e levou junto consigo a parentela. Então ele já cometeu um grave erro aqui. E esse grave erro, não vou entrar nesse assunto hoje, mas não precisa gastar tempo para te provar que a morte do pai de Abraão foi responsabilidade de Deus, porque Abraão é escolhido, e nada e nem ninguém pode se colocar entre o escolhido e o propósito de Deus. Tudo aquilo ou todo aquele que se coloca entre o escolhido e o propósito de Deus, Deus afasta, Deus arranca, e se for preciso, Deus mata. Você está pegando? Pastor Lucas, eu não concordo. Você gosta de Bíblia? Diga amém de novo. Amém. Vamos lá? Posso te mostrar no Antigo e no Novo Testamento fundamento para isso? Antigo Testamento, livro de Jó, capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz que fogo caiu do céu, consumiu os camelos de Jó. Fogo de quem? Do céu. Do céu. A gente diz que o diabo tomou o que Jó tinha, mas não foi o diabo. O diabo só foi um instrumento de Deus. Foi Deus quem tomou, porque o diabo não faz nada além daquilo que Deus estabelece e permite. 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana, está escrito: Deus abate, Deus exalta, Deus empobrece, Deus enriquece, Deus dá vida, Deus tira a vida. 1 Samuel 17 está escrito que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. O espírito maligno é um demônio que atormentava Saul, não era da parte do diabo, era da parte de Deus.
Tem coisa que é Deus quem faz. Está escrito, né? 1 Samuel 17, Novo Testamento. Quem foi que matou Ananias e Safira na era da graça? Deus. Lá em Atos 12, quem foi que matou Herodes ou Agripa porque não deu a glória a Deus? Deus. Eu ficaria aqui, irmãos, 2 horas te mostrando na Bíblia que tem coisa que é Deus quem faz, e nada e ninguém pode se colocar entre o propósito de Deus e aquele que Deus escolheu para propósitos incondicionais. Quando o pai de Abraão morre, Deus toma Abraão da terra e o conduz à terra que Deus havia prometido a ele. E qual é o nome dessa terra? Muito conhecida? Canaã. Olha o versículo 10 do capítulo 12 do Gênesis. Capítulo 10 de Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Quando Abraão chegou em Canaã, havia fome naquela terra. Nós aprendemos a vida toda que Canaã é uma terra boa, próspera, uma terra que manda leite e nem sempre foi assim. A terra recebeu o nome do seu colonizador. Quem foi que colonizou Canaã? Canaã, filho de Cão, neto de Noé. Esse Canaã, de acordo com Gênesis 9:25, ele está debaixo de maldição. Quando ele coloniza a terra não é bênção, a terra é maldição, porque quem colonizou é amaldiçoado. Canaã, até hoje, está ao norte de um deserto chamado Negev, terra árida, escassez pura. Pastor Lucas, mas a Bíblia diz que a terra manda leite e mel, que a terra é boa. A terra não era boa, a terra tornou-se boa. E quando foi que a terra tornou-se boa? Quando a bênção de Deus pisou naquela terra. E quem era a bênção de Deus? Abraão. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar e farei de ti uma. Quando a bênção de Deus que Abraão pisa naquela terra, o que era deserto se torna manancial, o que era fome se tornou uma terra muito próspera e muito produtiva. Eu já chego lá. Escuta isso aqui. Você quer promessa para quem se sujeita a Deus? Amém? Você quer promessa para quem se sujeita a Deus? Quem não se sujeita a Deus fica distante do propósito, como Abraão ficou distante. Ele trocou ainda que momentaneamente o propósito de Deus pelas propostas de Arão. Ele está distante, porque não se sujeita totalmente. Mas Deus toma Abraão da terra e o conduz a Canaã. Só que eu não vou ler o texto, porque eu preciso concluir para nós orarmos. Observe isso aqui. O texto declara que Abraão desceu ao Egito quando ele chegou em Canaã, porque havia fome na terra. A simbologia de Egito na Bíblia é o mundo. O Egito simboliza o mundo. O que Abraão fez quando chegou em Canaã? Ele desceu para o Egito. Não era para Abraão ter descido ao Egito. Quando Abraão desce naquela terra, as Escrituras declaram que ele arrumou um sério problema com o faraó, porque o faraó olhou para Sarai, ele desejou Sarai, porque ela era muito formosa. Só que Deus fez bem a Abraão através de faraó, por causa de Sarai. Você está aí, diga amém? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 16. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, ele está ganhando do faraó do Egito, vacas, jumentos, servos, diga bem forte, servas. Dentre as servas aqui, tem uma cidadã chamada Agar, que Sarai recebe, e Abraão também como servo. Essa abençoada chamada Agar, lá no capítulo 16, versículo 11, se puder jogar na tela para mim, por gentileza. Gênesis 16, versículo 11. Abraão está pensando que é velho, que Deus não vai suscitar descendência a ele. Abraão está pensando que Deus não vai cumprir a promessa. Eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, mas vacilou muito na fé. Vacilou quando levou os pais, vacilou quando parou em Arã, vacilou quando desceu ao Egito, não era para ter descido, e eu vou te explicar o porquê não era para ter descido. Vacilou quando não creu que Deus cumpriria a sua promessa nele, porque ele era velho e a sua esposa estéril. E a Bíblia diz que Sarai deu Agar como esposa para Abraão. Abraão engravidou Agar. Olha o texto. Quando Agar engravida, ela vai para o deserto. No deserto de Berseba, o anjo desce, o anjo do Senhor, porque aqui é Deus, tá? O anjo do Senhor aqui é Deus. Ele faz promessas a Agar. E a promessa é: eis que você concebeu, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. Olha o versículo 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face dos seus irmãos. Na Nova Versão Internacional está escrito assim: e ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Você
Você está vendo aquele problema hoje, lá no Oriente Médio? O Hamas, que é um grupo terrorista que não representa os palestinos, e Israel, quem está acompanhando, diga amém. Amém. Aquela guerra é guerra de família. Por quê? Porque Israel é descendência de Isaac, o filho da promessa. E os árabes, que hoje nós conhecemos como palestinos, são descendentes de Ismael. Olha o que está acontecendo hoje, escrito na Bíblia e profetizado há 4.200 anos atrás. Foi aqui que começou tudo, por causa de um erro de Abraão, por causa de uma precipitação de Abraão. Isso ficou registrado para nós entendermos que as precipitações, e quando tomamos decisões fora do consentimento do Espírito Santo, isso pode gerar sérios problemas para a nossa posteridade. Você está pegando? Diga amém. Amém. Agora volta lá para Gênesis 2 para nós cumprirmos a mensagem e orarmos. Observe isso. Abraão desceu no Egito. Ele sai do Egito e volta para Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, a terra tornou-se pequena para tanta bênção e para tanta prosperidade, a ponto dos pastores do gado de Abraão e dos pastores do gado de Ló, porque Ló está com Abraão, contender. Abraão chama Ló para a conversa e diz: Ló, nós somos irmãos e não convém que os nossos pastores briguem. Faz o seguinte, segue o teu rumo. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Abraão entendeu o que Deus havia planejado para ele. Quando Deus conduziu Abraão ao deserto de Canaã, não era para que Abraão morresse no deserto, mas era para que a vida de Deus em Abraão fluísse, gerando vida naquele deserto. Só que Abraão demorou para entender o que Deus estava para fazer. Só que agora ele está consciente disso. 3 pontos a considerar. Primeiro, Abraão é o mais velho. Diga comigo, Abraão é o mais velho. Diga, Abraão é tio de Ló. Abraão é escolhido. 3 motivos pelos quais Abraão poderia ter decidido a direção, mas ele não decidiu. Ele deixou Ló escolher. Ló, escolhe. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu entendo hoje que eu sou uma bênção e que eu tenho uma bênção. E quem é uma bênção e tem a bênção não tem medo da direção. Se eu for para a direita, eu vou prosperar. Se eu for para a esquerda, eu vou prosperar. Você quer promessa para quem se sujeita a Deus? Você está pegando? Quem não se sujeita a Deus se torna inimigo dele, mas quem se sujeita a Deus se torna uma bênção. E quem é uma bênção? Aonde pisa prospera, aonde passa a vida de Deus flui. Ló olhou para as campinas do Jordão e ele seguiu para lá, a região de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história? Ló entrou lá rico, saiu de lá pobre, com roupa do corpo, sem esposa e mais filhos. E Abraão prosperou no deserto. Esta é a prova de que não é onde, é quem. Vou repetir com mais clareza: não é onde se prega, quem prega. Não é onde se canta, quem canta. Não é onde se trabalha, quem trabalha. A pessoa errada no lugar certo vai fracassar. Aquele que não se sujeita à vontade de Deus nunca vai prosperar. Mas a pessoa certa, que entende o propósito de Deus e se sujeita à sua vontade, em lugares improváveis prosperará. Pega na mão desse crente aí, por gentileza, mais uma vez e pela última vez, diga para ele, diga para ela: se você se sujeitar a Deus, à sua vontade e ao seu propósito, você prosperará em Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de bens materiais, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz, não dorme. Mas tem gente que tem pouco, mas é completo. Por quê? Porque está no centro do propósito de Deus. Isso é prosperidade, é viver a plenitude do propósito de Deus. E o propósito de Deus é para quem se sujeita à sua vontade. Você está pegando? Diga amém. Amém. Abraão sofreu, Abraão apanhou, mas agora Abraão aprendeu. Ele entendeu que quando ele se sujeita a Deus, ele se torna uma bênção. E é sobre isso que Tiago tratou no capítulo de número 2. O texto que nós lemos inicialmente, que Abraão foi justificado não apenas pela fé, porque ele creu quando Deus o chamou e fez promessas, mas Abraão não creu teoricamente.
ainda que impulsionado pelo seu pai, ele tomou a decisão de sair daquela terra. Quando ele estava em Harã, Deus o arrancou daquela terra, e agora Abraão está vivendo o propósito de Deus. E para concluir aqui esse texto, observe o que está escrito em Gênesis capítulo de número 13. Gênesis capítulo 13, versículo 14, o texto declara: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Diga comigo bem forte: Deus disse a Abraão, olhe para o norte. Olha o que Deus está dizendo a Abraão: Abraão, olhe, enxergue o que eu tenho preparado para você. Mas por que Deus está dizendo isso para Abraão? Porque Ló se apartou. O nome Ló na etimologia bíblica significa véu, cobertura. Enquanto Ló estava com Abraão, é como se a sua visão estivesse tapada. Quando Ló saiu, o véu saiu, porque Ló significa véu. Você está pegando? Diga amém. Quando Ló saiu, a visão de Abraão foi aberta, e ele começou a enxergar o que Deus havia preparado para ele. Eu preciso dizer isso para você: não permita que Ló crie raízes na tua história. Não permita que aquilo que te impede de enxergar o propósito de Deus permaneça na tua vida. O Senhor me usa nessa noite para dizer a alguém: mande Ló embora. Provérbios 13, 20 está escrito: quem anda com sábio se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A minha avó me dizia isso com outras palavras: meu filho, me diga com quem tu andas, eu direi quem? Tu és. O que ela estava dizendo? O que Salomão está dizendo? Não é uma apologia a sermos antissociais, mas a minha avó e Salomão estava dizendo: você é e será o reflexo das pessoas que te cercam. Tem gente que atrai a bênção. Você viu que Ló prosperou junto com Abraão em Canaã? Ló não prosperou porque Deus era com ele. Ló prosperou porque Deus era com Abraão. E a bênção de Deus sobre Abraão respingava em Ló. A Bíblia diz que Potifar prosperou, não porque Deus era com Potifar. Deus era com José. E como José administrava os negócios de Potifar, Potifar prosperou. Só que tem o outro lado da moeda. Jonas está fugindo de Deus. Ele entra num barco. Deus enviou uma tempestade. Me responda: a tempestade atinge só Jonas ou toda a embarcação? Toda embarcação, os passageiros, tripulação, as cargas jogadas fora. Tem gente que atrai a bênção, mas tem gente que atrai tempestade. Você está pegando? Diga amém. Nós somos e seremos o reflexo das pessoas que nos cercam. Tem tempestades que sopram, que talvez o problema não esteja em mim, esteja no Jonas que eu permiti entrar na embarcação na minha vida. Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém: não permita que o mundo, não permita que Ló crie raízes na tua história. Sujeite-se a partir de hoje ao centro da vontade de Deus e se prepare para viver tudo aquilo que Deus te prometeu. E se você quer viver as promessas de Deus, você coloque sobre os seus pés nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Você crê em milagre? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho 5 minutos para devolver o pastor. Eu tenho 5 minutos para devolver o pastor. E eu quero te convidar, você que ouviu essa palavra e você não quer permitir mais que Harã te paralise, quero te convidar a correr aqui para frente. É só uma mensagem para crente, tá?